Olá, amigos, tudo bem? É muito bom estarmos juntos novamente. Vamos dar sequência à nossa série de reflexões do Evangelho de João, esse livro extraordinário que mostra a vida de Jesus, as histórias, os encontros que Jesus teve, Ele como nosso Salvador, como o Verbo de Deus, a Palavra de Deus que se fez carne e foi enviada neste mundo. Chegamos hoje no nosso estudo ao capítulo 5 de João. Nesse capítulo nós encontramos a primeira parte dele, a cura de um paralítico, e na segunda parte Jesus explicando um pouco da sua missão. Vamos olhar essa história aqui da cura desse paralítico. Vamos olhar aqui alguns versos. Nós lemos em João capítulo 5, no verso 5, dizendo assim: Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Veja, aqui junto ao tanque de Betesda, muitas pessoas ficavam ali, elas acreditavam que de tempos em tempos um anjo mexia as águas. Era uma crença popular, né? E quem entrasse ali logo, entrasse primeiro, era curado. Esse homem, sendo paralítico, ele não conseguia se deslocar até a água ali. E muitas vezes não tinha ninguém para ajudá-lo. E quando Jesus pergunta se ele quer ser curado, ele responde: não, é que não tem ninguém que me leve até o tanque, até as águas, quando a água é agitada e tal. Mas a pergunta de Jesus é interessante: queres ser curado? Um homem paralítico com 38 anos, doente, quer ser curado, sim ou não? A resposta que imaginamos é claro, sim. Mas essa pergunta é uma pergunta que nos leva a uma reflexão. Será que nós queremos ser curados? Qual é a sua doença? Eu não falo simplesmente de enfermidades físicas, mas de enfermidades emocionais e muitas vezes até espirituais. A maior doença que existe é o pecado. O pecado destrói completamente a nossa vida. Aquele homem, ele tinha muito a ganhar com certeza sendo curado, é óbvio. Mas havia algumas coisas que ele poderia perder. Ele teria que trabalhar agora se fosse curado. Ele não mais dependeria dos outros, ele não mais contaria com a misericórdia, ali as pessoas olhando para ele naquela situação e de repente dando um alimento, né? Sendo ali assistido por algumas pessoas. É claro que com certeza valia a pena ser curado, não há dúvidas disso. Mas Jesus queria que ele refletisse: você quer realmente ser curado? Você quer ter uma vida transformada? Faz 38 anos que você está acostumado a viver assim, na miséria, na doença, na dor. E agora você vai viver uma vida diferente, desconhecida para você talvez. Mudança exige dor, exige transformação. A disposição de ser transformado. Fazer a nossa parte também. Mudar. Então a grande pergunta que Jesus faz para mim e para você hoje é: você quer ser curado? Você está disposto a pagar o preço? Você quer começar uma vida diferente? Uma vida com uma nova perspectiva? Essa é a pergunta que Jesus faz para mim e para você hoje. E aí então, no verso 8, Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. E ali os judeus criticaram porque Jesus estava curando no sábado. Veja, a Bíblia é clara que o sábado é o dia do Senhor, e o próprio Jesus é visto indo à igreja no sábado. Nós vemos os apóstolos também guardando o sábado. Mas a grande questão é: o que pode ser feito no sábado e o que não pode ser feito no sábado. O sábado não é um dia para nossas atividades, não é um dia para atender os nossos interesses, mas é um dia para fazer a obra de Deus. Jesus estava fazendo a obra de Deus e ele deixa muito claro nisso, né? Muito claro isso, que ele estava fazendo a obra de Deus. Há um outro ponto interessante nessa história. Quando Jesus encontra mais tarde o homem que tinha sido curado, aqui no verso 14, diz assim: mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Vejam, amados,
Muitas vezes coisas ruins acontecem na nossa vida como consequência de nossos pecados, mas nem sempre. Às vezes coisas ruins acontecem como uma ação de outras pessoas contra nós ou situações que fogem ao nosso controle. Mas quando você analisa na sua vida alguma coisa que está errado, algum pecado que tem levado você para um caminho ruim que vai trazer consequências, ao abandonar esse pecado, ao buscar o poder de Jesus, você está evitando que aconteça algo muito pior na sua vida. É isso que ele está dizendo, porque o pecado tem consequências. Ainda que a Bíblia mostre que Deus muitas vezes ameniza essas consequências, Ele nos estende a sua misericórdia, e mesmo quando Ele derrama o juízo no contexto da graça de Deus, esse juízo é com misericórdia, porque Deus nos ama e Ele quer nos salvar. E às vezes o castigo, o juízo é para mostrar o caminho errado que nós estamos andando e transformar a nossa vida. Será que existe algum pecado na sua vida? Alguma coisa que você... Pecado sempre existe, somos pecadores, mas algum pecado acariciado, que é aquele pecado que você tem feito continuamente, aquele pecado que você gosta de fazer, te dá prazer, seja o que for, seja um pecado de conotação sexual, seja um pecado de falar mal das pessoas, seja a cobiça, seja a avareza, seja o egoísmo, o orgulho, a mentira, não sei. Jesus está fazendo um convite para você agora, dizendo: filho meu, entrega o teu coração, abandona esse pecado, antes seja tarde demais. Eu quero perdoar esse teu pecado, eu quero te dar liberdade. Aquele que peca é escravo do pecado, vive preso, vive sofrendo, porque o sentimento de culpa ele esmaga. Jesus está oferecendo para você agora a libertação do pecado, a libertação do sentimento de culpa e uma nova vida. Você deseja receber essa nova vida? Então ore comigo. Querido Deus, aqui está um filho teu, talvez uma filha tua, que está ouvindo, assistindo esse vídeo. Que o teu Santo Espírito trabalhe no seu coração, que todos os pecados sejam removidos, que haja arrependimento do pecado, confissão e entrega da vida ao Senhor Jesus. Perdoa cada um de nós, perdoa esse teu filho, essa tua filha. Retira o sentimento de culpa, retira o peso do pecado, liberta-o. Nós oramos porque cremos no teu poder, ó Pai, e oramos no nome de Jesus. Amém. Ande em paz com Deus, com a certeza de que você foi perdoado. Peça o poder dele para viver uma nova vida. Fuja do pecado, fuja dos vícios. Desvie o seu caminho para não passar perto do pecado. Que Jesus te dê a sua paz e a vitória. Que Deus te abençoe muito. Até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço.